Monogatari é uma série de novels por Nishu Ishin com publicação desde 2006, que tem 25 volumes até agora, e recebeu uma adaptação em 2009 pelo estúdio Shaft. E são essas adaptações que eu quero comentar porque elas são bem únicas. E junto com o roteiro de Nishu, são bastante diferentes de todos os outros animes que eu conheço. Resumindo, eu quero falar do porquê é tão único e porquê é tão bom, como uma espécie de propaganda do anime. Bom, de início, é interessante notar que as 10 temporadas e 3 filmes que existem até então não seguem um padrão de número de episódios e nem de nome. Alguns chegam a ter 4 episódios, enquanto outros chegam a ter 26. E também não segue necessariamente uma ordem cronológica. E cada parte dentro das temporadas em si tem uma abertura diferente para cada mini arco, por assim dizer. Agora, se referindo ao anime em si, além da animação de qualidade, o anime tem coisas bem específicas, como que só ele faz. Como frames de fala das novels que aparecem do nada, ou simplesmente cores que aparecem por meio segundo, tipo, literalmente escrito na tela, pisca assim a cor e o escrito. O cenário às vezes é meio irreal e onírico. O motivo fica claro, pois o anime consiste de muita conversa de personagens interagindo e conversando. Sendo assim, o fundo ele fica bem importante, sendo uma das únicas coisas para olhar de diferente além dos personagens. E junto das conversas com o visual e as escolhas de edição, como imagens editadas da vida real ou cortes secos, escolhas da edição mesmo, forma uma vibe bem única e chamativa. Apesar de terem monólogos muito maiores que a maioria de um anime comum. Cada fala tem um motivo de existir e nunca fica entediante, sem sentido. Isso porque nenhum dos personagens é exatamente o que parece, nenhum deles é simplesmente aquilo que tá na cara, que aparenta quando você observa eles. Durante todo o Monogatari, o foco tá nos personagens e a complexidade dos personagens é o que move a trama. Então, apesar da narrativa complexa, é difícil falar de um tema em específico que o anime aborda, na qual se passa no nosso mundo, porém existe deuses, vampiros, todo tipo de esquisitice. Dito isso, o anime ainda é bem realista, principalmente na parte dos sentimentos e dos personagens. Apesar desse Apesar disso, não possui nenhum sistema de poder, nem nada do tipo, ou uma energia especial. Cada cena é importante e tem sutilezas, como jogo de palavras ou referências a outros animes, a cultura ou a nomes. Tem várias piadas bem japonesas, assim, que é meio difícil traduzir, porque ele justamente por usar as palavras. Inclusive esses trocadilhos estão até nos títulos. Enfim, até minúcias de design dos personagens em si compõem o todo. Apesar de Monogatari ter vários personagens complexos e sua história fora de ordem, nunca fica sem sentido ou se perde. E todas as temporadas são boas e importantes para a trama, independente da quantidade de episódios ou do quão frívola ela pareça. Outro aspecto que ajuda a deixar o clima é a trilha sonora, que às vezes é calma e contemplativa, mas às vezes ela é meio investigativa, meio curiosa. Bom, apesar de todos os pontos positivos que eu apontei até agora, tem uma coisa que não posso deixar de falar do elefante na sala, porque pode tirar algumas pessoas de ver o anime, apesar de todos esses pontos positivos. O fato é que tem ecchi e fanservice, tem bastante ecchi e esse tipo de coisa. Que às vezes é de fato desnecessário, é simplesmente para atrair o público, né, que é focado nos adolescentes, né? Porém, em momentos específicos, em certas partes,
que não convenha falar por causa de spoiler, na verdade ajuda a construir até certos personagens, tal qual o design ou a trama deles, enfim. Muitas vezes esse artifício do eti, na real, tem um uso que tem motivo do uso. Sendo assim, eu não diria que é. Pode tirar algumas pessoas, mas eu diria que não deveria ser o bastante para tirar, porque o resto é simplesmente muito bom. Enfim, em resumo, Monogatari é específico, cheio de conversas e personagens que se desenvolvem nessas conversas. E tramas complexas. Nada é de face valor. É que, apesar de possuir eti, às vezes usa ele para coisas positivas. É um ótimo anime que também é muito singular. Apesar de tudo isso, ainda me faltam palavras para descrever o anime. É impossível descrever em palavras tudo que ele é, tudo que ele representa. Sendo assim, é claro, né, o motivo desse vídeo é para que, caso as pessoas vejam esse vídeo, elas possam se interessar e buscar. Por mim, eu recomendo ver em ordem de lançamento, porque é muito mais. Porque é muito mais legal ver fora de ordem, porque na ordem que seria cronológica da trama, ela perde um pouco da graça, eu diria. E não faltam pontos positivos para cobrir o ponto negativo de Monogatari inteiro. Ainda não acabou. O anime anunciou uma temporada nova recentemente. Então, é isso que eu tinha pra falar. Assista Monogatari. É simplesmente muito bom.キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード